Que bom. Bom, aí fica, Bruno, você, quando der o de acordo, a gente pode começar. Então, Márcio, é contigo. Eu, com a presença da Maria Luísa aqui, fica melhor ainda, dar as boas-vindas a todos, né? E Cláudia também, Ilan, obrigado aí pela presença no Radar Acesp, muito legal essa iniciativa da Acesp. A gente está aqui para falar sobre a reinvenção das relações humanas durante essa pandemia, né? Eu achei muito legal esse encontro que a gente vai fazer. De um lado, a gente tem a Cláudia, que fez um artigo muito legal aí, recente, na Harvard Business Week, né? E o Ilan, que é um monstro sagrado do setor de TI aí, que ajuda a gente em todas as dimensões e aspectos, né? E vamos bater um papo aí sobre as nossas experiências, as nossas vivências, o que essa transformação toda tem, né? Isso, a gente não preparou nada como mediação, nem nada disso. A ideia é que a gente faça um apanhado geral sobre qual é a nossa experiência e qual é a nossa vivência disso. Então, eu acho que a gente já pode começar o nosso papo aí, a nossa conversa. E eu até acho legal a gente começar pela Cláudia mesmo, para ela fazer um briefing rápido de qual é a visão dela, qual é o estudo dela, das questões ligadas à parte humana, né? E como inovar nos negócios nesse potencial que a gente tem, nesse momento tão especial que a gente tem. Então, vamos lá, Cláudia. Fala aí um pouquinho, comenta com a gente. Vamos lá, claro. Um prazer. Então, mais uma vez, eu quero reforçar o agradecimento, Maria Luísa, Márcio, Ilan e a toda a coordenação de vocês. Um prazer estarmos aqui hoje. E a ideia é que a gente possa, então, compartilhar, né, um pouco de experiência, um pouco de insights, e tenho certeza que vai ser uma tarde aí, para momentos bem satisfatórios. Você comentou, né, agora em agosto, eu tive um artigo publicado na Harvard Business Review do Brasil, e esse artigo ele tem uma titulação que eu quis polemizar um pouco, né? Esse artigo ele fala sobre quais perguntas você ainda não fez nesse novo normal, né? Nesse novo momento de pandemia. Então, chavões à parte de novo normal, que não é normal, que não é novo, enfim, mas o mote do artigo é sobre instigar o pensamento sobre a importância de fazer perguntas. E todos nós, como líderes, como executivos, como empresários, eu acredito, né, nesse statement, é fundamental que a gente pergunte o tempo inteiro, é fundamental que a gente engaje o time. E eu venho de um background em humanas, então falar sobre gestão e pessoas está no DNA, né? Eu acredito nisso. Então, quanto mais a gente puder incluir, quanto mais diverso for o pensamento, né? Quanto mais plural você tiver em termos de somar diferentes culturas em prol de ideias, em prol de questionamentos, eu acredito que isso faz muita diferença. E eu fiquei pensando sobre isso. Dentro da consultoria, eu sou sócia de uma consultoria voltada para a gente gestão, o que a gente mais faz é interagir com os clientes para querer entender não só o business, mas o momento em si, né? O que a gente pode transformar, o que a gente pode inovar. Então, as perguntas sempre foram muito presentes. E no momento que eu estava lá escrevendo o artigo, eu remeti a algumas ideias. A primeira delas foi uma ideia de quando eu estudei em Harvard, que logo no primeiro momento que você chega na sala de aula, né, os professores eles te estimulam da seguinte maneira: olha, todos que estão aqui são executivos, empresários do mundo inteiro, né, com uma bagagem com bastante consistência. Então, o que a gente quer aqui não é chegar a respostas padronizadas, certas, de uma maneira muito limitada, como uma simples devolutiva. Que a gente quer que vocês fomentem um pensamento incremental. Então, perguntem o tempo inteiro, explorem diferentes culturas.
eu brasileira interagindo com um executivo da Índia, interagindo com outro executivo especificamente do Japão, outro canadense, outro americano. Então, essa diversidade de ideias, de experiências, através dos questionamentos, é que levavam, né, e levaram a respostas extremamente incrementais. E quando eu pensei lá no artigo, eu falei, gente, eu vou citar um pouco sobre isso, sobre o momento que a gente está, da importância de fazer perguntas para reinventar essa situação que não está sendo confortável para ninguém, né? Uma situação que está mobilizando atitudes, diferentes comportamentos, diferentes approaches tecnológicos, né? O que a gente conhecia como conveniência, como soluções incrementais que ficaram obsoletas em função do confinamento, em função da pandemia. Então, isso tudo me levou a escrever o artigo. Então, quem tiver oportunidade, né, eu vou adorar depois receber um feedback, se gostou do artigo, mas o papo aqui não é para falar sobre o artigo na íntegra, não. O papo aqui é para fomentar uma discussão ligadas a pessoas, tecnologia, né, e esse momento que a gente vive, como se reinventar. Eu tenho percebido muito, através da interação com os clientes, né, que mais do que nunca faz-se necessário esse olhar do líder para as soft skills. E a gente está falando aí, sem nenhuma filosofia, mas da prática nua e crua, além das soft skills que a gente conhece, né, do olhar empático, de você efetivamente se colocar no lugar do outro, para entender lá os percalços dos seus colaboradores, né, dos seus funcionários, dos seus empregados, mas ir muito além do que isso, né? Um olhar onde você possa aproveitar criatividade, onde você possa aproveitar adaptabilidade, onde você possa antecipar o futuro, né? Tem aí a técnica tão famosa do future back, que vários estrategistas utilizam, e eu cito também no meu artigo da Harvard Business Review. E esse momento é um momento de provocar isso. Como é que a gente pode antecipar o futuro nesse momento onde a gente tem que ter um mindset incremental, mas, ao mesmo tempo, altamente inclusivo, engajador? E aí eu venho com um pensamento que eu acredito muito, e eu quero ouvir o Ilan também, mas que é sobre a importância do equilíbrio, né? Equilíbrio entre forças. É o high-tech aliado ao high-touch. Um não pode sobrepujar o outro. Eu acredito nisso assim integralmente. A tecnologia não veio e não vai vir, na minha ótica, jamais para apagar o potencial humano. Não existe isso. E quem pensa assim, eu troco várias ideias, tentando compartilhar um pouquinho de como eu penso. Eu acho que, na verdade, é uma força que vem para somar. E, da mesma forma, também não pode ficar só no lado 100% humano, sem trazer conveniências, sem antecipar demandas, sem trazer o dado, né, a preciosidade da informação, a convergência de informações que vão subsidiar resultados muito maiores. Então, assim, o que eu acho que faz a grande diferença, né, e acredito que isso é temporal, já fez a diferença, está fazendo nesse momento, no contemporâneo, e que eu acho que vai fazer no futuro, é o mix, é o equilíbrio entre high-touch e high-tech. E aí tem muita coisa para a gente conversar, para a gente trocar aqui uma bola. Ilan, o que você pensa disso? Me ajuda aí também com a sua sabedoria. Bom, Cláudia, depois, quando eu te passar a bola de volta, o pessoal queria que você se apresentasse e dissesse o nome da tua empresa, exatamente qual é o ponto focal dela. É importante para a gente saber. Porque eu achei que a gente ia fazer isso no final, perdoe. Não, aí você contextualiza bem, o pessoal vai ver. Depois o pessoal vai ver, quando terminar a nossa conversa, que você defende a tecnologia sendo de humanas e eu defendo os humanos sendo de tecnologia. Então, a gente vai chegar a um encontro de forças. Mas, enfim, eu gosto sempre de... Quando falo sobre relacionamento humano, eu sempre gosto de falar sobre crença. Eu acho que o que você falou sobre a questão do equilíbrio é muito importante, mas eu acho que tem uma questão que diz respeito à crença.
As empresas elas estão hoje olhando as suas relações pessoais, tentando reinventá-las à luz do que a tecnologia fornece, imaginando situações que são as situações mais adequadas para os seus interlocutores, sejam eles clientes, sejam eles seus funcionários, colaboradores, stakeholders, o que quer que seja. E estão usando a tecnologia dentro dessa máxima de que a tecnologia oferece a oportunidade de antecipar o desejo ou até dirigir para uma situação ideal aquilo que o interlocutor almeja. Por incrível que pareça, hoje recebi uma piada na internet, não sei, muitos já devem ter recebido, que começa dizendo: aí é da pizzaria do seu Gomes? Ele responde: não, aqui é da pizzaria do Google. O Google comprou a pizzaria. Poxa, e como é que está o serviço? Se o senhor quiser aquela pizza que o senhor come sempre de mussarela com alite e calabresa, está disponível. Legal, mas eu posso sugerir uma pizza com um queijo mais light. Mas por que o senhor quer me sugerir uma pizza? Porque eu estou vendo aqui que o seu colesterol aumentou. E aí vai, e o relacionamento vai se dando de tal maneira intrusivo, invasivo, e deixando a pessoa ao ponto de, no final da piada, né, contando que ele faz caixa 2, que nada ele diz que não diz, para o dinheiro que ele recebe nem vem ele nem declara no imposto de renda. Quer dizer, é uma piada comprida e muito esclarecedora desse relacionamento. Eu estou citando isso porque, do ponto de vista de quem busca essa governança e busca entregar alguma coisa que represente para o seu interlocutor uma melhor prática, uma forma adequada de relacionamento, a percepção é de que ele está, vamos dizer assim, satisfazendo a necessidade do consumidor. Essa é um fato, né? E aí surgiram bots, robôs. No início começou com o Disque 1, Disque 2, Disque 3, né? Com essa interface. Hoje você já fala com alguém, mas continua sendo um script, né? Eu até brinco que script é da época do Walt Disney. O Walt Disney, em 1930, ele já inventou o script, o famoso storyboard, né? Que já era a historinha que ele contava, que ele já colocava que era para dar uma resposta adequada àquela situação que ele estava querendo descrever nos filmes dele, no relacionamento dele no desenho animado, enfim, nas histórias que ele fazia. Então, e a gente repara, na realidade, que há um grande conflito com as pessoas, com o lado de lá. E esse conflito, na minha visão, ele ocorre toda vez que você tem um desvio, né? Quando não há desvio, quando tudo segue uma linha reta, vamos dizer assim, o resultado desta automação, desse processo, dessa prática, dessa governança, do nome que a gente quiser dar, ele é maravilhoso, funciona bem, funciona perfeito. Mas no momento que tem um desvio, o ser humano ele precisa de alguma forma de ajuda para resolver essa situação, e aí isso pode causar, e eu acho que na maioria das vezes causa um estresse, um resultado danoso para a organização. É claro que, se for olhar para os grandes números, talvez ainda compense, talvez os desvios sejam em menos casos, né, se deseja que seja assim, do que a linha reta, do que a situação mais normal. Mas, de qualquer maneira, eu vejo que, em algum momento, haverá um desvio, em algum momento, como você colocou, precisa de um equilíbrio, precisa que essa relação não seja enxergada dessa forma. Para completar o meu raciocínio, uma vez bom, isso, como eu disse para você, é uma crença. Completando esse meu raciocínio, as pessoas dizem: não, isso é uma coisa depende da cultura, da faixa etária, as pessoas mais jovens aceitam do jeito A, os não tão jovens já não aceitam tanto. Mas eu acho que não é uma questão de idade. Eu acho que é uma questão de comportamento humano mesmo. Porque a gente vê,
por exemplo, se a gente olhar para o que aconteceu com o Airbnb ao longo dessa pandemia, né, que no momento inicial foi um desastre do ponto de vista do business Airbnb, ninguém mais queria alugar nada, e depois começou um movimento para alugar porque as pessoas buscavam ficar isoladas, saídas dos grandes centros, então houve uma procura por lugares fora dos grandes centros, e de repente o jovem resolveu que ele precisava se encontrar, ele precisava de relacionamento humano, ele precisava encontrar outras pessoas, dialogar, falar, conversar, e o Airbnb teve vamos dizer assim, um estouro, um desenvolvimento absurdo no aluguel de locais dentro dos grandes centros, simplesmente para uma noite, para um evento, para uma festa, para essa faixa etária que precisa se encontrar. Então, olhando para esse exemplo, eu não vejo que o ser humano tem um comportamento dependente da faixa etária. Eu acho que é igual. O que acontece é que a gente está indo muito rápido de uma situação de call center tradicional, vamos dizer assim, né? Onde havia um ser humano do outro lado me atendendo, mesmo massificado, quer dizer, o call center ele tinha lá os seus scripts, as suas regras que deveriam ser seguidas, o escalonamento, atendimento de primeiro nível, de segundo nível, terceiro nível, e, de repente, isso passa a ser substituído por um robô, que depois passa a ser substituído por uma tentativa de antecipação de comportamento, e eu acho que, então, há um retorno a uma situação de desconforto por parte de quem usa esse serviço. Essa é a minha crença. Muito interessante, Lan, e acho que, assim, eu acredito que várias questões que você abordou são bem sinérgicas à forma que eu também penso a respeito de algumas singularidades sobre o equilíbrio do comportamento humano, né, e do tecnológico. Vou fazer um parênteses, eu anotei aqui algumas citações que você fez de extrema relevância para que a gente possa aí apimentar a discussão, mas tal qual você pediu, então vou me apresentar e aí me ajudem calibrando se é uma apresentação formal ou não. Vou falar um pouquinho, se faltar alguma informação, por favor, eu fico à disposição de vocês, né? Como formação, eu sou psicóloga, mas uma psicóloga desde sempre extremamente eclética em termos de complemento educacional. Eu sou apaixonada por conhecimento, por educação. Então, desde que eu me formei, eu sempre procurei ter essa diversidade. Então, estudei em Harvard, estudei no MIT, estudei no Disney Institute, estudei no INSEAD, na França, fiz pós-graduação em marketing, fiz pós-graduação em Customer Service. Então, assim, é um manancial aí de alguns conhecimentos que a cada dia eu busco aprender. Quando eu não sei alguma coisa também, eu sou extremamente humilde e falo, eu nunca ouvi falar nisso, me orienta, me mentora, me ensina para que eu possa aprender. E, enfim, nós temos uma consultoria, sou eu e mais 2 sócios, com uma equipe que oscila entre 18 a 25 profissionais, cujo o grande mote é a questão de gente e gestão. Então, o próprio nome já tem um propósito bem forte, chama-se The GOOF, é um acrônimo que simboliza Develop Good Things, ou seja, a nossa proposta de estar junto com os nossos clientes, desenvolvendo grandes projetos, grandes ideias, grandes em termos de um pensamento colaborativo, né? Mas nós temos clientes, desde um cliente de pequeno porte até um mega cliente, isso quando a gente pensa em receita, em headcount. O que importa para a gente é a parceria com o cliente, independente do core business, independente do tamanho. E o que a gente entrega, né? A gente entrega projetos voltados, conforme a filosofia de gente e gestão, projetos ligados para M&A, IPO, mudança, toda a parte de change management, toda a parte ligada a desenvolvimento de líderes, parte de engajamento, parte de cultura corporativa, alta performance voltada para serviços. Enfim, então, temos um time aí plural na consultoria, sócios que complementam o meu background,
não são de humanas, eles não vêm dessa bagagem, então eu brinco que às vezes fica todo mundo de cabelo em pé, no meu caso a franja fica em pé, mas é o que dá certo aí desse compartilhar de ideias. Então, dita essa apresentação, estou à disposição de vocês, caso vocês queiram. Alguma pergunta, por favor, não hesitem, me mandem, e aí o Márcio me ajuda. Mas voltando aí ao nosso grande tema, Ilan tocou em alguns pontos que eu concordo com ele, que eu vou trazer assim, um pouco da minha experiência. Nos últimos 10 anos, eu tenho uma agenda rotineira de viagem, geralmente entre janeiro e fevereiro, para a Ásia. Então, Singapura e Japão são lugares que nos últimos 10 anos eu tramito, né? E que eu confesso a vocês, se eu tivesse que escolher um lugar para morar, Singapura estaria assim como wishlist, o primeiro da lista. Em termos de educação da população, em termos de segurança, em termos de limpeza, em termos de saúde. E é um lugar que eu me sinto muito confortável, como uma segunda casa. E aí, convivendo, né, não só com a realidade de quem lá mora e de quem lá trabalha e de quem lá convive, é extremamente cosmopolita. Então, você consegue encontrar em Singapura o nova-iorquino, o brasileiro, o canadense, o indiano, o chinês. Você consegue encontrar lá diferentes culturas. E, corroborando com o que o Ilan falou e que eu acho que faz muito sentido, a faixa etária ela não é determinante de alguns comportamentos demonstrados, né? O que faz a grande diferença é a cultura que você está inserido no que tange a te estimular a ter determinadas respostas, posturas. E Singapura e Tóquio, especificamente, é um exemplo típico. Você entra num mega shopping center, né? Então, em frente, por exemplo, ao Marina Bay Sands, que é um hotel ícone em Singapura, você tem o shopping, que é um shopping extremamente moderno, tecnológico, talvez, tirando o Dubai Mall, que é um ícone no mundo, o de Singapura venha a ser um outro assim, estado da arte. E você consegue, em Tóquio também, grandes centros de conveniência, de relacionamento, restaurantes, malls, você consegue interagir com um idoso de 85 anos que te recebe. E a função dele qual é? A humanizar a abordagem. Você entra, ele está ali com plaquinhas, extremamente um processo rudimentar, com uma plaquinha, bem-vindo, welcome. Em algumas línguas, ele olha para você, levanta a plaquinha, achando que ele está tendo um olhar empático de saber se você é italiano, americano, brasileiro, e você acha aquilo o máximo, e aí você entra no shopping. Quando você entra no shopping, você pode escolher o restaurante que é 100% servido por robôs, e você não tem interação humana. Você tem uma hostess lá de fora que te cumprimenta em inglês, que te acolhe para aquela estrutura e que pergunta e que te humaniza no que diz respeito àquele cenário. Olha, seja muito bem-vindo, você está entrando num restaurante cuja filosofia de serviço e de atendimento é uma filosofia baseada na experiência tecnológica. Tudo bem para você? Então, a primeira abordagem você é o tipo de perfil que quer consumir essa experiência? Você pode virar e falar, não quero, tchau, muito obrigada, vai embora. Ou você pode falar, sim, eu quero. Por favor. Desculpe te interromper e discordar de você, mas eu jamais moraria em Singapura. Quando você falou que teve em Singapura, eu me lembrei do que mais me marcou em Singapura. Eu passei um Réveillon em Singapura. E eu sempre passei Réveillon na Avenida Atlântica. O Réveillon, eles fazem uma festa com queima de fogos, com hora para começar, hora para terminar, e, de repente, eu estava naquela pista de corrida, que a pista eles fazem dentro da própria cidade. O circuito da Fórmula 1. Da Fórmula 1. Eu vi, sei lá, milhões de pessoas caladas, imóveis, esperando os fogos. E aí eu percebi, poxa, isso, cara, não rola. Não rola. Então, é muito legal dizer, eu quero ir morar lá, a cultura lá é diferente, mas, cara, a nossa cultura aqui também é muito legal. Acho que o nosso desafio tem que se transformar aqui. E não fazer propaganda de lá, mas já deu a minha parte, claro, desculpa. Não, Márcio, imagina. Não houver o controverso.
Não, é super bem-vindo, até porque você teve uma experiência pontual de um Réveillon. Eu vou há 10 anos para lá. Isso foi a que ficou marcada, né? Mas realmente é uma cidade com um nível de civilização altíssimo, né? Com isso não há dúvida. Linda, high-tech, cheia de tudo fácil, do bem, da hora, mas faz falta o nosso calorzinho aqui. Claro, e assim, tem coisas que combinam, eu jamais passaria um Réveillon em Copacabana, então eu acho assim, depende... Mas aí é que está o ponto-chave, depende, né? Você pode passar num apartamento, não precisa passar no... Mas o que eu digo é o seguinte, o ponto-chave, você mesma falou, é o equilíbrio. Não tenha dúvida, perfeito, perfeito. E aí, então, contextualizando esses exemplos do que eu estou falando, do que você trouxe, que eu acho muito rico, então, assim... A minha experiência é muito pontual. Pode ser que tenham pessoas que detestam, assim como tem gente que odeia Dubai, e eu também amo Dubai, né? Eu acho aquilo lá incrível. Não, é só que eu não moraria lá. Não, perfeito, perfeito. Achei bem legal o seu posicionamento, e que bom que a gente pensa assim, cada um tem lugar no mundo inteiro, né? Eu sou brasileira, eu resido aqui, eu gosto daqui, mas, enfim, tem algumas paixões espalhadas aí pelo mundo. A Europa também é outro lugar que eu acho que você respira história, então todas as vezes que eu tenho oportunidade de ir para a Alemanha, para a França, eu acho que são lugares encantadores que você aprende muito com o legado deixado. Mas isso é um outro papo que a gente vai deixar aí para um outro momento. Mas voltando ao que eu estava falando sobre cultura, né? Você consegue, então, por exemplo, em Singapura e em Tóquio, encontrar essa diversidade, né? E você faz a sua experiência. Pode ter gente que gosta, pode ser que tenha gente que não goste. Assim como você também pode entrar numa casa de chá e ser servido tradicionalmente por uma profissional vestida, toda paramentada, como se fossem as antigas japonesas, né? Então, assim, isso tudo tem muito a ver com cultura. O que eu achei muito legal que o Ilan falou, e para contextualizar, então eu acho que não é da faixa etária. Você pode ter aí uma geração independente. As nomenclaturas me incomodam um pouco. Geração X pensa assim, a Millennium pensa daquela forma. Claro que existem características singulares, né? Quem nasceu há mais ou menos 20 anos atrás é muito diferente de quem nasceu há 5 anos atrás, de quem nasceu há 50 anos atrás. Então, isso tem que ser respeitado, né? Quando a gente olha para trás, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, não existia banco com um patamar de ATM, né? Aquelas caixas de conveniência. Hoje, quem é que quer ir numa ATM? Pelo amor de Deus, ninguém quer fazer mais nada disso. Isso, na época, deu muito certo. Hoje em dia, isso já está completamente defasado, obsoleto, perigoso, porque o contexto mudou. Mas, enfim, então, o que eu concordo com o Ilan, eu acho que não tem a ver com faixa etária. Você pode ter profissionais, executivos, empreendedores, analistas, enfim, sejam quem for, empresários extremamente seniors em termos de faixa etária, mas com mindset exponencial, pensando à frente, antecipando demandas e realidades. E você pode ter o jovem extremamente careta, que não gosta de tecnologia, acha que não funciona. Então, particularmente, eu acho que não tem a ver. Eu acho que tem a ver com cultura. Quando a gente remete... Maria Lúcia, quer falar, Luísa? Eu ia comentar só a respeito de diversidade, mas você pode continuar em faixa etária, porque o Brasil, aí, pensando um pouco no que o Márcio falou, o Brasil é muito mais diverso na sua essência do que uma Singapura, que é um local, é um país de cidade, né? E tem a sua cultura muito clara. Então, a questão da tecnologia pode ser mais bem direcionada para a diversidade controlada. Então, uma diversidade controlada, e nós que somos programadores aqui sabemos muito bem como é complicado fazer um software que você pensou em tudo e outra coisa acontece quando o usuário usa, porque a diversidade ela é maior do que você planeja. Quando você tem uma diversidade controlada, é mais fácil. Mas eu ia comentar a respeito da faixa etária, e aí tem um pouco a ver com tecnologia e um pouco até da modernidade da tecnologia. Você falou do Dilema das Redes, que você deve ter assistido o filme, porque é tão badalado aí. E me lembrei da minha mãe. Minha mãe tem 92 anos, é uma pessoa que é bem interessada, bem consciente, e ela diz e sempre disse que o meu tio,
que é 5 anos mais novo que ela, ele tinha uma visão de mundo totalmente diferente dela, porque ele é pós-guerra. Olha. E ela dizia que a campanha, a propaganda geral, quer dizer, a motivação, o mundo estava motivado de forma diferente do que era na época dela. E o posicionamento dele, portanto, era diferente do posicionamento dela, apesar de que fosse uma diferença etária mínima, mas teve um evento abrupto no meio que fez diferença. E olha que a gente não estava no meio da guerra, então imagino que quem estivesse lá é totalmente diferente. E eu achei comentário relevante, porque é uma coisa que a gente não ouve isso todo dia, né? Não, muito interessante, Maria Luísa, super interessante, porque é claro que uma pessoa que passa por uma experiência dessa, que pegada humana ela traz na bagagem, né? Ela passou por tanto conflito, por tanto dissabor, por tanta experiência traumática, que como essa pessoa tem para nos ensinar enquanto legado de vida, né? Um pós-guerra. Então, assim, é bem interessante, tendo participado ou não da guerra em si, ou do momento histórico, né? Seja no campo ou efetivamente num período aí temporal, mas super legal a sua colocação. Então, só para eu concluir o que eu estava falando, então, sobre a faixa etária, e um outro ponto que o Ilan mencionou, que eu achei também muito interessante, mas é quando a tecnologia, em algum momento, ela passa de ser sinônimo de conveniência, agilidade, proximidade, que eu acho que a tecnologia faz isso muito bem, para ela ser invasiva, e o quanto ela vira uma abordagem desagradável, né? Então, ele deu aí o exemplo, eu não recebi ainda, depois eu quero receber essa mensagem que está circulando da pizzaria, mas assim, caramba, é verdade, até ontem eu queria comer a pizza, sei lá, com provolone, hoje eu não quero mais, e não adianta recomendar, porque sabe que a minha taxa de colesterol, XYZ, caramba, é uma escolha, é uma decisão minha enquanto cliente, né? Então, isso eu achei muito bacana que ele falou e concordo plenamente, ou seja, é uma linha tênue e que tem que ser muito bem administrada para funcionar. Vou dar um exemplo para passar a palavra aí para o Ilan, de cenários que eu acredito, eu dei esse cenário de Tóquio, de Singapura, que você pode ser atendido por um robô, por um humano, ou pelo mix entre dois, mas você escolhe. Eu acho que a grande diferença aí está você incluir, perguntar e prover, do que você entubar. É muito diferente, né? E nas empresas eu tenho percebido que assim, o que vem fazendo muita diferença é o que a gente chama de uma cultura data-driven, né? O que é isso? É você ter dados para uma tomada de decisão. Então, o empregador X, ele não é igual ao empregador Y. Então, tem políticas diferentes, tem valores diferentes, tem expectativas de mercado diferentes. Você não pode enlatar uma determinada oferta e oferecer para esse teu público interno, né? O headcount efetivamente se manifesta de uma maneira diferenciada. Então, essa cultura, por exemplo, quando funciona, e aí, mais uma vez, eu remeto, faz total sentido isso, quando não é invasiva, quando não é para expor, quando não é para melindrar, como ela ajuda. Você conhece a sua população, você sabe o que você pode oferecer, você sabe o que funciona. Então, exemplos muito simples do tipo, tem uma determinada empresa, exemplo basal, com um portfólio de benefícios. Ela oferece aquilo como default, não tem como mudar, você só pode consumir aquele benefício. É o vale alimentação, é o refeição, é assistência médica, odontológica, não sei o quê. Isso tudo tem um valor, custa no bottom line da empresa, né? Tem uma linha que isso custa X milhões, né? Ou bilhões, enfim, dependendo aí do porte da empresa, mas enfim, X milhões. Você tem uma outra empresa que pega esse valor e, a partir de uma cultura de conhecimento do teu target, ou seja, uma mentalidade efetivamente orientada para dados e para resultado, e converge isso. Você tem X milhões e você tem esse portfólio de opções para oferecer. Olha, eu não quero plano de saúde porque eu sou dependente do meu marido. Eu quero pegar essa verba e investir em programas, isso é hipotético, mas investir em programas de saúde e qualidade de vida. Eu posso fazer isso? Pode, né? It's up to you. Você pega a verba e investe no que você quer. Então, esse tipo de experiência com o cliente é muito legal. E você só consegue proporcionar isso
de uma forma com processos muito bem definidos, com cultura de dados para trabalhar em resultado. Então, traz benfeitorias. Agora, mais do que nunca, o cuidado, né? Então, aí a gente poderia falar, agora a LGPD chegou para azeitar isso, compliance. Tem várias vertentes que nutrem isso que a gente está falando, de não ser invasivo, de não expor. Eu queria te pedir a palavra um instantinho, Cláudia, até sem querer te interromper, mas eu acho que tem várias coisas que a gente vai ver depois da pandemia e já está querendo ver, né? Eu concordo no teu artigo quando você fala sobre as perguntas. O problema é que quando a gente vê as respostas para essas perguntas, muito provavelmente elas vão ter mudado, né? Vou te dar exemplo disso, é que quando você se refere a cliente, provavelmente uma coisa que é muito natural para nós que somos produtores de serviços ou de software como indústria, né? A gente já tem o conceito de usuário há muito tempo. Isso é novo. O usuário é um pouco diferente de um cliente. O usuário ele usa o teu serviço, né? Ele não usa o teu produto necessariamente. Então, a gente vai ver um movimento para aí que já estamos percebendo. Agora, de novo, como eu acho mais importante disso tudo, antes que mudem as perguntas para as respostas que eu não tenho, eu acho que o equilíbrio é o ponto-chave. Quando o Ilan fica nesse dilema de a tecnologia com o humano ou o humano com a tecnologia, eu acho que a gente vai perceber uma reação muito forte a esse tratamento automatizado que a gente está vendo. Eu digo isso até na experiência que a gente viu recente da recusa do aparecimento dos orgânicos, né? O que aconteceu? A serialização, a industrialização da lavoura, dos DNAs e tal, trouxeram transgênicos, defensivos agrícolas, milhares de coisas. E houve uma reação. Embora não tenha condição de se produzir organicamente para toda a população, as pessoas já fazem a opção por uso de coisas que são produzidas organicamente, com todo o critério orgânico, né? Eu acho que buscando esse equilíbrio, buscando essa sustentabilidade, a gente vai ver uma procura por outros critérios. Eu acho que a gente percebe isso. E tem outros fatores que eu vejo também, um deles, eu acho que eu já comentei contigo, e com o Ilan certamente. Uma vez eu estava num encontro de empresários, até com o Ilan mesmo, e o que aconteceu naquele momento foi que o Ilan, que se acha, ele não queria ir no supermercado e tal, entrou no e-commerce do mercado. E aí reclamou com o grupo que ia receber em 5 dias. Aí um colega disse, não, mas eu estou passando hoje lá, vou comprar você lá no supermercado. Foi lá e comprou. E aí eu fui, isso aí me forçou a ir lá no mercado e conversar com o cara do mercado por que ele não estava usando o site dele, né? Quando eu cheguei no mercado, eu tive uma surpresa. Eu vi todos os funcionários do mercado praticamente trabalhando com o celular na mão. E cada um deles respondendo ao WhatsApp. E quando eu saí, paguei a minha mercadoria lá que eu havia comprado, não era papel higiênico, porque na época ainda estava em falta, foi logo no começo da pandemia, né? Mas o que eu constatei foi que eles me deram um imãzinho de geladeira com o WhatsApp do mercado. E aí eu falei com o gerente, mas o e-commerce vocês não vão consertar, não? Aquilo lá está com erro no prazo de entrega. Isso aqui está vendendo muito mais. Pelo WhatsApp, a coisa está andando muito mais. É claro que tem a conveniência do WhatsApp, mas será que também não tinha aquela conversa? E aí, em outro dia, no ato contínuo aí, eu fui conversar com um amigo sobre isso. Ele disse para mim o seguinte, é claro, eu só uso comprar pelo WhatsApp. Inclusive, eu compro uma loja mais distante daqui, porque o vendedor é mais gente boa, é mais boa praça do que o cara que me atende aqui. Então, ele tira melhor, fotografa melhor um tomate do que o outro de lá, né? E bate um papo melhor. Então, essa situação toda, esse ponto de equilíbrio é que é fundamental. É óbvio que a gente tem recursos para automatizar, agora, não é sair automatizando. E é interessante também, junto desse equilíbrio, vem o desafio físico, que é a entropia, ela só aumenta, né? Por um lado, o crescimento do sistema, ele traz esse paradoxo, né?
Mas eu penso nisso. Eu acho que o grande ponto dessa situação é o equilíbrio e como reinventar as relações humanas, a gente vai ter a oportunidade de resgatar os sentimentos que ficavam mais escondidos das pessoas. Vamos ter ferramentas para isso, mas esse tratamento comportamental que a gente está discutindo aqui, o fulano de tal, ele tem tal idade cronológica, isso não importa. O que importa é o padrão comportamental dele. Então, eu acho que a gente vai também, que nem vai mudar de cliente para usuário, nós vamos mudar a idade para a tribo do cara, vai ser outro conceito. Quais são as comunidades que ele vive, onde é que ele se encontra, e vai deixar de ser tão... Quer dizer, claro que para a saúde, para alguns comportamentos, isso vai continuar a ser. Mas vão aparecer novos parâmetros, né, baseados nessa capacidade de inferência que a gente tem de dados, essa capacidade enorme de pesquisa, e a idade cronológica vai deixar de ser o único fator dessa questão. Então, a parte comportamental vai ter. Então, são muitas coisas, e você tem razão, muitas perguntas. Olha só, não sei se eu posso falar. A primeira... Não pode, Ilan. Então, tá bom. Você deve falar, não pode? Deve. Não, primeiro, a gente quer te ouvir, Ilan. Fala um pouquinho para a gente. Primeira coisa, queria dizer que você é muito jovem para ter tanta viagem e tanta experiência assim, mas eu, de qualquer maneira, fico muito impressionado com essa tua bagagem, é espetacular. Eu pinto o cabelo, aí disfarce, Ilan, é isso. Acabei de revelar, está sendo gravado esse programa, aí já viu, você botou o meu argumento lá no chão, acabou. Vou dizer para você uma coisa, isso faz muita diferença. O que eu quis... Eu gostaria de pegar um gancho, que é o seguinte. Eu acho que quando uma empresa vai implementar alguma coisa que tem um impacto no relacionamento humano, né, no relacionamento dela com seus clientes, com seus colaboradores, enfim, passar pelas experiências e olhar para as experiências, não só do ponto de vista do benefício que traz para ela, mas também principalmente, e tão importante quanto, o benefício que traz para o outro lado, e não só o benefício, como também a experiência do outro lado, é fundamental. Eu tenho certeza que a pessoa que passa pela experiência de ir para um restaurante robotizado, ela vai ficar encantada com essa experiência num primeiro momento. Mas se ela tiver a experiência, por exemplo, de ir para Tel Aviv, em Israel, e entrar num restaurante que é todo sensorial, onde você come no escuro, onde você não vê a comida, você pede, você é obrigado a comer, e você não está vendo a comida, você também tem uma experiência incrível. E também, se você for para essa mesma cidade e ir para um outro restaurante estrelado, Michelin, onde você come com a mão, você tem outra experiência incrível. Então, o conjunto das experiências elas transformam isso numa decisão para que você escolha qual é o seu caminho, o caminho que você vai tomar. Então, fazendo essa transposição para a questão empresarial, eu acho que é um pouco isso que a gente precisa vivenciar. Nós, por exemplo, nós de TI, vivenciamos empresas que eram empresas que a gente chamava que vendiam hardware, né? A Dell vendia hardware, a HP vendia hardware, a IBM vendia hardware, posso citar aqui N empresas. Algumas morreram pelo caminho e outras se transformaram em empresas de serviços. Elas não podem ser empresas de produto. Elas descobriram que elas teriam que se relacionar com os seus consumidores, elas teriam que se relacionar com as pessoas, elas teriam que prover serviço, elas teriam que fazer algo a mais do que elas faziam simplesmente vendendo um commodity. Surgiram, a gente pega, por exemplo, vamos pegar um exemplo assim, bem do dia de hoje, né? A discussão que aconteceu dentro do Facebook, se o que o Bolsonaro disse era ou não era motivo para que fosse censurada uma determinada colocação dele no Instagram, ou sei lá, no Facebook, eu já não me lembro mais aonde foi. Essa decisão não foi uma decisão de uma máquina, não foi um algoritmo que ia decidir se aquela postura era correta ou não. Era um comitê de pessoas discutindo, gente conversando sobre essa questão e colocando o seu ponto de vista
e o que gerou até, pelo que a gente viu, a demissão de uma pessoa que não concordou com aquela decisão. E aqui eu não estou aqui fazendo juízo se ele fez certo, se ele fez errado, se a decisão é correta, se o assunto era de ser tratado deste ou daquele jeito. Eu apenas estou exemplificando para pegar uma empresa que é símbolo de alguma coisa máxima de automação ou de inteligência artificial ou de machine learning, para decidir que não é que nem tudo se resolve desta forma e por esse procedimento. Então, o que eu gostaria de... quando você fala de Singapura, eu sempre me remeto à ideia do seguinte: puxa, é um país que deu certo e é uma ditadura. Imagina, eu não me lembro se Singapura já foi democratizado, mas eu acho que não. Ela segue sendo uma ditadura. Então, você diz, então é a ditadura do bem, é por isso que dá certo? Então existe a ditadura do bem? Quer dizer, queremos ter alguém que determine quais são as minhas decisões? Vamos voltar. Então, uma coisa é você morar, outra coisa é você visitar um lugar qual é o teu comportamento. Mas pode ser que a pessoa, como você disse, há tribos que não se incomodam que haja uma ditadura, e se a ditadura é do bem, ou se a ditadura lhe atende, lhe fornece uma qualidade de vida excepcional. Eu não preciso de uma democracia que me faça mal e que o povo não tenha ele tem a liberdade da escolha, mas ele não tem o que escolher porque não tem possibilidade da escolha. Então, o que eu quero dizer com isso, a gente volta sempre à questão do equilíbrio. E quando a gente está falando de pandemia, né, Cláudia, que é o novo normal, é a situação que nós estamos vivendo, ela é exatamente a situação da guerra. Não é a guerra no sentido de que as pessoas perderam a vida, pessoas que perdem a vida porque estão no meio do campo de batalha, mas é um impacto enorme sobre toda a sociedade do mundo, que vivencia medos, que vivencia angústias, que vivencia uma situação extrema, nunca antes vivenciada por essa geração ou pelas gerações dos meus netos, dos meus filhos, minha e dos meus pais, se meus pais fossem vivos, mas de muitos que ainda têm pais vivos. Então, este grupo de pessoas está vivenciando uma situação semelhante, é uma quebra, um momento em que coisas diferentes têm que ser repensadas. E eu vejo que a tecnologia está oferecendo uma oportunidade para a reflexão. A questão que eu queria, você sendo de humanas, é refletir esse equilíbrio, é refletir quanto as empresas estão preparadas para pensar, não só no lado monetário, não só no lado da legislação, que é o caso da LGPD, não só no caso do compliance, que é o caso, não, se eu cumprir as regras, então eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Ele tem que pensar que ele, para sobreviver, ele já não é mais um indivíduo único, uma empresa única. Ele depende de todo um ecossistema, e nesse ecossistema tem um outro lado que pesa, que se chama consumidor, o usuário, sei lá, o nome que você queira dar, que é aquele que usufrui ou que se relaciona com essa empresa. Então, a mensagem que eu gostaria de dizer, e eu disse para você quando a gente se conheceu, eu acho que a TI tem um papel de trazer felicidade. Lembra disso? A gente falou sobre isso, a questão da felicidade, sem querer transformar isso em alguma coisa pejorativa ou ter numa conotação sei lá, filosófica. Não é isso, é no sentido de que, de fato, ela pode permear e trazer para as empresas, vamos dizer assim, muita facilidade, muita economia, muito melhor relacionamento com a sua empresa, mas ela tem que fazer isso olhando para o outro lado e perceber que aquela decisão que ela tomou, ela tem que estar disposta a rever, repensar e mudar e ver o que não está funcionando, o que não está dando certo, porque não é o fato da tecnologia estar disponível que vai seguir, e você usar essa tecnologia, que isso vai garantir que você vai ter sucesso porque você usou o estado da arte da inteligência artificial, ou o estado da arte da robotização, ou o estado da arte do machine learning, ou de toda essa tecnologia que está ofertada aí. Essa é a minha crença, é nisso que eu acredito. E te digo,
a gente veio para oferecer a felicidade. Eu acredito piamente. A gente, eu estou me incluindo aqui modestamente num grupo de pessoas, porque a gente contribui cada um com um grão de areia, né, nessa teia. Meus clientes me conhecem e certamente os teus clientes que te conhecem te veem dessa forma. Veem você melhorando a vida deles, ajudando eles a decidir uma melhor forma de premiar os funcionários, de mensurar a produtividade, de saber criar um procedimento que seja mais justo na tomada de decisão de quem merece receber um bônus, de quem não, e fazer esse equilíbrio sem que isso transforme a empresa num ambiente hostil, num ambiente desagradável, né? Todos nós queremos, de verdade, que a nossa empresa seja o melhor lugar para se trabalhar. Eu acho que, no fundo, é isso, que a nossa empresa ganhe o selinho lá, o melhor lugar do mundo para trabalhar. Não porque alguém vai te dar esse selinho porque fez um questionário, mas porque o funcionário realmente diz, poxa vida, eu trabalhei na Pix, eu trabalhei na MT, eu trabalhei na NAB 245, e ela é a melhor empresa do mundo para trabalhar. Eu acho que isso não tem nada que dê mais prazer para o empreendedor, para o executivo, para um dono de uma empresa, para alguém que desenvolveu, do que ter o reconhecimento, mais do que o dinheiro que a gente ganha, mais do que o lucro que a gente ofere. Alguém chegar e dizer, eu amo o que eu faço e eu adoro estar nessa empresa, eu adoro colaborar, porque eu acho que eu estou ajudando a que as pessoas sejam mais felizes. Eu adorei. Por favor, eu só queria fazer um comentáriozinho, só para pedir a sua ajuda. Quando eu comecei a ser empresária, né, há 24 anos atrás, e era uma experiência que eu não tinha familiar, inclusive, tinha mais longe, meu avô. Eu vi uma série de problemas, assim, dificuldades pessoais, porque eu sou uma engenheira mecânica. Então, o engenheiro mecânico, ele é o cara que não quer saber de gente. Ele tem prazer da máquina. A gente é um detalhe assim que, né? E talvez por causa disso há uma enorme preocupação em acertar com o relacionamento das pessoas, porque você sabe que você está indo por um terreno que você não tem intimidade, que você não sabe ser vencedor, né? E eu acho que isso vale tanto para o cliente, para o funcionário, então você acaba sendo mais cauteloso com isso por causa desse aspecto. E, às vezes, eu sempre sinto que falta alguma coisa a mais, né? Porque, realmente, aquele bem-estar, tipo assim, estou no meu lugar feliz, eu não me sinto assim, sinto feliz, mas não me sinto confortável, porque não é o meu talento nato. O que você diz para essas empresas que têm líderes com essas características, se é bom, se é ruim? O que eu digo é exatamente que, mais do que nunca, é um momento de mudança de comportamento, né? Então, assim, você muda o comportamento quando você tem atos repetidos. E isso não é uma mudança que vem de fora. Só do fato do profissional que tem essa bagagem tão técnica, e meu eixo familiar, eu sou circundada de engenheiros, então eu sei bem o que você está falando. Mas, assim, o que faz o ponto e o contraponto? Primeiro, é uma autoanálise crítica para que você saiba identificar forças e fraquezas, né? Então, se eu não sou boa nisso, eu tenho que mudar. E aí não é você, eu estou falando de uma forma totalitária. E o primeiro ponto é exatamente a questão do treino e do comportamento, né? Da resposta. E como é que a gente faz isso no dia a dia? Eu vou dar alguns exemplos para vocês, e aí pegando um gancho do que eu adorei, do que o Ilan falou, agora no final do discurso dele, não adianta você ter, a partir de março, né, reinventado na sua operação enquanto empresa a transformação digital, se você não tem um quadro que está feliz, que está orgulhoso em performar ali dentro daquela estrutura. Não vai funcionar, né? Isso é ligado às estatísticas de produtividade, né? Então, assim, como é que você consegue, e aí o resgate da palavra inicial e do meu artigo, a questão do equilíbrio. É o high touch com high tech. Tem uma série de estratégias, então eu vou pormenorizar aqui algumas que eu tramito com os meus clientes. Cláudia, transformamos digitalmente
está todo mundo home office trabalhando e tal. Ok, está todo mundo home office trabalhando com as condições adequadas para tal, porque em casa você trabalha muito mais. Isso não é um mundo de Alice para você achar que isso não acontece, né? E o tempo inteiro fazendo milhões de coisas acontecerem ao mesmo tempo, quem está home office. Então, as condições estão compatíveis com o que você está propondo. Então, um departamento dessa empresa, seja de Human Capital, de recursos humanos, gente de gestão, comunicação interna, seja o nome que for, saúde ocupacional, houve um olhar inicial lá no V0 para saber se essa pessoa tinha condições para estar em home office, a empresa está fomentando um espaço adequado. Ok, forneceu mobiliário ergonômico, máquinas de última geração, tem um link extremamente potente, tal. Então, instrumentalizou. E como é que a gente fala agora do humano? Então, eu falei do high-tech, como é que está o high-touch? Você não pode começar uma reunião com um colaborador seu sem um mínimo de empatia para saber como ele está, né? Então, antes de você ir straight to the point, começar a reunião, os números, as informações, os dados, e aí, pessoal, como é que vocês estão? Está todo mundo com saúde? Fala um pouco dos dilemas que vocês estão passando em casa e tal. Não é perder tempo, é humanizar a abordagem. Você investe 10 minutos para que você consiga trazer uma propriedade de humanização para o teu contexto extremamente tecnológico. E aí, por exemplo, só para eu concluir, você está num cenário como esse e você segue numa política. São 3 horas de reunião virtual. Ninguém aguenta 3 horas de reunião virtual. Isso é desumano. Então, não adianta oferecer insumos tecnológicos, instrumentalizar com mobiliário ergonômico, por quê? O cérebro vai começar a não fazer mais sinapse, não dá choque, dá tilt. Né? Então, você precisa o quê? Se vai fazer uma reunião de 1h30, dá uma pausa, né? Permite que o colaborador levante, se alongue, beba uma água, vá ao toalete, enfim. Então, são pequenos indícios de comportamento de liderança, de cultura corporativa que fazem o equilíbrio do high-tech e do high-touch. E tem inúmeros, tais quais eu posso discorrer para vocês. Mas deixa eu te ouvir agora. O que eu ia comentar é que essa transição para o home office, que até na minha empresa a gente meio que voltou parte já em presencial, um pouco acreditando que o ambiente home office não era tão adequado para as questões de high touch. Que você não pode chegar numa reunião e falar assim, como é que vocês estão? Eu não acho que possa. Eu posso, pessoalmente, a cada um falar, porque os problemas, nesse momento, são muito mais íntimos e muito mais profundos do que uma conversa. Antigamente, aí todo mundo feliz, ontem foi legal, o Flamengo ganhou, não sei o que, você te fala. Mas, assim, a gente sente que, nesse momento, é mais fácil a gente falar no pessoal, porque talvez a gente não consiga. O que antigamente a gente fazia, porque antes do presencial, a gente chegava do lado do funcionário e falava assim, poxa, tá tranquilo? Você até percebe, tá sacando na cara dele que não tá tranquilo. Mas você pergunta, né? Tá tudo bem? E aí, tua mãe, teu pai... Hoje é mais distante. E o por escrito é mais complicado. Abrir a câmera nem sempre é conveniente para o funcionário, porque ele não mora sozinho. Então, ele tem outras pessoas em volta dele. A gente ouve o barulho do cachorro, da criança, e um monte de coisas. Ele fica envergonhado. Talvez não devesse ficar envergonhado, porque né, ele não precisava. Mas ele fica. Ele fica envergonhado, então ele não quer abrir a câmera. Então, é mais difícil você chegar perto. Não é a tecnologia... Ela nem é tão... Por exemplo, eu, durante esse processo de pandemia, apesar de eu ter uma equipe grande fora, né, uma equipe já aqui, eu peguei uma equipe fora, e eu botei uma sala virtual para tirar aquela ideia do Zoom. Então, eu não uso mais Zoom. Eu uso uma sala com uma mesa, com os lugarzinhos, a gente senta e fica todo mundo lá. Não é uma reunião, efetivamente. Fica todo mundo sentado trabalhando, e aí, quando alguém quer falar com o outro, liga o microfone e fala, Kátia! Kátia, que é? Aí tá todo mundo ouvindo, Kátia, que é, né? Existem outras salas. Depois vamos lá para a sala de negócios, para a sala não sei o quê, porque aí, às vezes, está atrapalhando. Às vezes, o cara está lá demonstrando.
isso até foi legal, a gente conseguiu um incremento da pessoa mostrar a tela de desenvolvimento para outra com mais facilidade, o outro que não tem nada a ver com a reunião acaba se envolvendo, porque ele é da mesma equipe, e vai, eu sei resolver isso, eu já fiz isso daqui, aquilo lá. Eu acho, o pessoal não gosta muito, porque tem uns probleminhas tecnológicos, às vezes não funciona a câmera, o áudio, mas eu acho que é mais humano essa exposição, que não tem cara de Zoom, não tem cara de Google Meet, porque parece que você está falando mesmo com um colega que está sentado do lado, porque ele parece estar sentado do lado. Mas é um desafio louco, é um desafio muito grande você ter um relacionamento high-touch com alguém que está longe, e uma pessoa que nem você. Eu sou engenheira mecânica, eles podem até ter engenheiro mecânico também, e é um cara que também não está... Ele não é o engenheiro mecânico, mas assim, os técnicos, eles são pessoas mais introvertidas no sentido de falar de si, e são mais técnicos. Então, também arrancar deles esse tipo de coisa é um desafio. É um desafio enorme, assim, eu penso um pouquinho diferente de você, e me perdoe se eu não fui clara, mas assim, eu vou voltar ao ponto que você falou, que é extremamente relevante, né? Quando eu dei o exemplo de você iniciar uma reunião para que você faça, é um warm-up, é um aquecimento, como é que vocês estão e tal. Não é um ambiente para feedback, para mentoria, é um ambiente para você quebrar um gelo e se mostrar como um líder engajador. Isso não exclui a disponibilidade do líder em um cenário one-to-one, que é claro que ele não vai fazer isso com todo mundo ouvindo os dissabores e tal. O meu exemplo, eu retomo o meu exemplo, é um exemplo no sentido empático, porque às vezes um dilema que uma pessoa está passando e que ela compartilha naqueles 10 minutos iniciais de uma reunião, o outro já passou por aquele problema e pode ampliar a forma de pensar, que é a história das perguntas o tempo inteiro que a gente deve provocar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, recentemente, dando um treinamento para um cliente, a gente começa exatamente dessa maneira. Os minutos iniciais são minutos onde são 18 líderes que participam, junto com o C-Level, e comigo, enquanto consultoria, apoiando várias estratégias de engajamento, de inclusão, de diversidade, enfim. E o primeiro momento é como é que vocês estão, né? E aí, nesse momento, uma colaboradora falou, eu estou passando por um dilema agora, que é o dilema do homeschooling. Eu tenho crianças pequenas que estão em casa e a escola já abriu e eu não sei efetivamente se eu mando para o presencial ou se eu continuo deixando em casa no virtual. E aquele problema que ela se sentiu à vontade em compartilhar nesse fórum era cabível para quase todo mundo que estava ali, que tinha filho. E eu também estou com essa dificuldade, com esse problema, eu não sei o que eu faço. Tem um lado que eu quero mandar para a escola imediatamente, tem o outro lado que eu estou com medo. Então, o que você fez nesse aquecimento? Você fez com que a pessoa tivesse o protagonismo de botar sua dor para fora, ela falou... É uma dor que ela se sentiu à vontade, ou seja, não era nada muito... Uma coisa tão íntima. Não, perfeito, Maria Luísa. E, ao mesmo tempo, sociabilizou, porque aquilo que está, o calcanhar de Aquiles dela, estava de todo, praticamente, não vou generalizar, mas de todo mundo que estava ali, né? Então, assim, passamos por esse tema, e aí perguntas foram feitas, a escola do seu filho... está fazendo algum protocolo de prevenção? Tá. Do meu não. Do meu está. Então, assim, as perguntas chegaram, respostas foram compartilhadas, não houve uma unanimidade, não era o propósito, não tem o certo, não tem o errado. Teve um compartilhar de experiências. Saindo dali, nós fomos para a pauta oficial. Nós gastamos 15 minutos de investimento em integrar, entrosar e tal, e saímos dali e fomos para uma outra pauta que essa empresa faz, que é o seguinte, essa reunião é um café da manhã virtual. Caramba, que coisa mais louca! Como é que funciona um café da manhã virtual? Toda sexta-feira a empresa manda para esses 18 profissionais que vão participar daquela reunião, e são profissionais diferentes, na sua residência, um kit de café da manhã. Então, ele recebe na sua casa o bolinho, o suquinho, o guardanapo e tal, não sei o quê. Se o cachorro está passando, se a criança quer sentar aqui junto, não tem problema nenhum. Não, isso
faz parte desse momento que a gente está vivendo. Isso não é o fim do mundo, pelo contrário, isso é humanização, né? Seria muito plástico e muito falso se fosse videoconferências e webinars perfeito. Não acontece assim. Então, qual foi a estratégia que a nossa consultoria apoiou essa empresa? Ok, a política estão 100% home office já há 6 meses. Como é que a gente pode humanizar? Então, demos a sugestão, eles adoraram, implantaram, então o café da manhã manda a cesta para casa, e aí todo mundo comenta. E aí, o que eu volto a falar sobre a mentalidade data-driven. Tem nessa empresa um banco de dados, eu não vou mandar para a casa da pessoa que é diabética um bolinho de chocolate, concorda comigo? Sim. Eu vou mandar para a casa dessa pessoa que ela, por escolha dela, ninguém é obrigado por causa da LGPD, mas que ela falou que ela não podia comer nada doce, ela vai receber uma linha dietética. Então, assim, a que ponto que a tecnologia humanizou, me trouxe insumos para uma tomada de decisão real, factível, né? Cláudia, mas pode ter gente que não se sentiu à vontade de dizer que era diabético. Foge totalmente do meu controle. Eu, enquanto empresa, enquanto consultoria, eu ajudei num caminhar, numa visão. E pessoas... É uma questão de gentileza. Você sabe que uma pessoa não pode, você é gentil em dar o que ela gosta, isso não tem nada de errado. Maria Luísa, as pessoas estão extremamente, não vou dizer, nesse momento da pandemia, usar um discurso que está todo mundo feliz, radiante, eu acho que seria utópico, porque a gente sabe que tem muita gente perdendo parente, perdendo amigo, tem gente que não tem nada, mas tem gente que vem a óbito, né? Então, são mundos muito díspares que a gente está vivenciando. Mas dentro do que a empresa pode oferecer, e eu, enquanto consultoria, com a minha equipe, com a minha força laboral, a gente pode aconselhar, a gente fez, e para esse cliente funcionou muito bem, e vem funcionando. Então, cada café da manhã tem um tema, tem uma cesta personalizada, agora não pode falhar. Não adianta ter o café da manhã e o delivery não ter entregue a cesta para a pessoa estar conectada, porque aí a tecnologia funcionaria muito bem, mas a humanização não atendeu aonde deveria ter atendido. Eu acho que a gente fez uma festa, a gente deu kit de festa junina para a equipe. Eu tô achando ótima essa conversa, mas duas mulheres não funciona. Eu ia falar do meu kit de festa junina. Aí não tem espaço para mais ninguém para falar, vira um monólogo. Eu estou aqui só para ouvir. Depois a gente conversa do kit de festa junina. Depois eu quero saber, depois você me conta. Vamos ouvir o Ilan. O Ilan tem uma experiência que ele teve, que ele me contou rapidamente quando eu estava com o Márcio, na nossa primeira abordagem, dele falando de uma URA. Conta aí, Ilan, para a gente sobre isso, daquela URA que chegou num determinado momento que dava vontade de enlouquecer. Conta aí. Antes de falar sobre a URA, claro, queria falar um pouco sobre essa experiência do café da manhã. Eu acho que ela é uma experiência interessante, porém ela não é o que a gente chama de novo normal. Eu chamaria de um novo anormal. Você criou uma situação anormal, uma criação, uma exceção para passar por este momento. Eu acho que isso, vamos dizer assim, é bastante relevante, você passar por situações anormais. A gente, quando na CESP, criou um grupo para discutir problemas em comum. Nós, executivos, discutimos problemas em comum. Abrimos toda segunda-feira, às 11 horas, e nós queríamos discutir problemas em comum, ou problemas que as empresas tivessem para que um apoiasse os outros. Porque tem uma questão muito clara aqui, do estar sozinho, de decidir sozinho, de não ter não ter um ombro amigo, de não ter um conforto, não ter alguém para consultar. Nem todo mundo pode contratar a Cláudia e para poder dizer, Cláudia, estou nessa situação, me ajuda, me dá um conselho, enfim. Então, a gente resolveu fazer um grupo para fazer isso funcionar. E qual foi o resultado prático dessa questão? Depois de poucas reuniões, algumas reuniões, que talvez duraram 2 meses, uma vez por semana e tudo mais, o grupo foi esvaindo, diminuindo, até que a gente parou com o grupo. E ontem recebi um telefonema de um dos membros do grupo dizendo assim, por que o grupo parou? Eu estou com um problema, quero muito que você me ajude, que eu fazia parte do grupo. E talvez ele tenha reconhecido na minha pessoa alguém que pudesse ajudá-lo, não sei, sonhou com isso, acordou de noite, achou que eu tinha essa habilidade.
E eu falei imediatamente para ele, não tem o menor problema, a hora que você quiser, no momento que você quiser, é agora, vamos conversar. E realmente nós conversamos. Mas aquela semente ficou plantada, aquela ideia de que, no momento em que você está de frente a uma situação que você precisa de uma ajuda, que você tenha a quem recorrer, e que essa pandemia, essa novidade, como a história do café da manhã e outras assemelhadas, como a que eu estou contando, elas podem, aí sim, que transformar num novo normal, né? Na possibilidade de você saber que eu não sou inimigo da Maria Luísa. Podemos ter um software concorrente, mas não quer dizer com isso que a gente não possa fazer, não possamos trabalhar juntos e construir juntos uma solução, ou eu ajudá-la numa questão que a ela está atormentando, e vice-versa, e ela a me ajudar, e assim por diante. Então, eu vejo essa experiência do café da manhã como uma experiência que não vai se perpetuar por muito tempo. Eu vejo que ela vai ficar por um tempo, ela vai ser bem-sucedida, ela não é replicável para o resto da empresa, porque existe uma logística, um esforço grande, mas é uma tentativa de pertencimento. Porque o grande problema do home office e dessa nova situação é o pertencimento, né? Antigamente, antes da Revolução Industrial, as pessoas não iam para a fábrica, não existia o conceito de fábrica. O artesão trabalhava na sua casa. Na Idade Média, ele não ia para uma fábrica. Por que o processo foi o inverso? Levar todo mundo para dentro de uma fábrica para compartilhar, para otimizar os processos, para produzir, né? E nasce desse conceito uma outra questão que eu acho fundamental, que é o sentimento de conforto. Você quando você vai, e volta aquilo que eu falei no meu discurso final, eu quero que a empresa onde você esteja trabalhando, você se sinta como a sua própria casa, né? Nesse modelo do home office, a pessoa, se eu olhar para a sua casa aqui e ver, olha, sabe o que é, Cláudia, ali no sofá, ali daqui, na tua poltrona atrás de você, tem uma pilha de papel desorganizada e eu estou vendo cinza de cigarro no chão e coisas desse tipo, e eu invado com o olhar o teu ambiente, né? E isso fez com que deixem as pessoas extremamente preocupadas com essa situação. Elas se sentem elas se sentem invadidas por detalhes que são pequenos, né? Existe uma máxima, né? E você que é de psicologia, você deve... Tudo que eu estou falando aqui, eu não estou falando nada que você já não saiba melhor e com muito mais propriedade do que eu, né? Mas você sabe muito bem que não há nada que alguém faça para ajudar alguém que a outra pessoa não se sinta envergonhada disso. Porque não existe nada pior na vida do que ficando devendo um favor, né? Por mais que você diga o exemplo dessa ajuda, né? A primeira coisa que eu digo para a pessoa que me pediu ajuda, olha só, você que está me ajudando. Eu tenho obrigação de dizer isso, porque eu tenho que dizer para ele que ele não tem que ter nenhuma dívida comigo. Zero dívida. Ninguém. A dívida é o limite vamos dizer assim, a pessoa pode ter mais amor por alguém que ela não tenha nenhum compromisso do que com uma pessoa que a ajudou, seja monetariamente, seja de qualquer forma que for. Então, não se pode cobrar de ninguém aquilo que você... Se você ajudou, por favor, a última coisa que você pode pensar é esperar que venha alguma coisa em troca, ou que tenha alguma cobrança, ou que alguém te deva de alguma maneira. Então, nesta relação do home office, das empresas e nessa situação, esse aspecto, para mim, é o aspecto mais importante. Não pode existir. É isso. Eu queria colocar isso porque eu vejo isso como um ponto extremamente importante. A pessoa se sentir pertencendo, a pessoa querer participar, a pessoa querer se sentir parte integrante. Ela não pode se sentir menor, ela não pode se sentir diferente, ela não pode falar, eu não vou falar aqui agora porque tem uma obra, então eu não vou fazer aqui que nós tivemos um convidado num evento nosso, o cara falou, olha, faz barulho aqui em cima. Faz barulho, o que eu vou fazer? Faz barulho. Faz barulho, eu gaguejo, eu falo o tempo todo. Gente, é do jogo,
é da vida. Se não for assim, se isso não for o normal, o que é o normal? Eu vou dar minha contribuição aqui dizendo qual é o nome disso, Ilan. O nome disso chama-se Life Raiz. Quando você tem a tua empregada passando, quando você tem uma geladeira abrindo atrás de você, ou você tem um vizinho botando um funk pesado, um batidão daqueles no meio da sua reunião, isso se chama live raiz. Isso realmente vai ser difícil de ser reproduzido depois dos nossos isolamentos. Mas fica muito mais divertido uma live no meio de uma conversa, você tem um batidão de um funk e você tem que explicar para um cliente alguma coisa. Eu acho sensacional. E, bom, isso é Rio de Janeiro, né? Tem o batidão, né? Ou então tem os outros barulhos aí, né? Mas é muito legal esse papo com todos aqui. Eu não sei se a Maria Luísa tem interesse de mais alguma coisa, mas eu acho que eu já falei bastante. Estou até com medo de não estar respeitando o horário de vocês aí. Cláudia, você... Está no horário, né? Que pena. A única coisa que eu tenho que dizer é que isso está sendo gravado e que logo estará no nosso canal do Radar Acespro, e tenho certeza que muita gente vai ver, porque é isso que acontece sempre, e vai ser um sucesso. E muita referência por aí. Muito obrigada a vocês três. Eu queria dar a palavra para a Cláudia fazer as considerações finais dela, porque ela é a nossa convidada, ilustre, de excelente nível. Foi maravilhosa as observações dela. Uma pessoa que nós não vamos esquecer com facilidade, viu, Cláudia? Você vai fazer parte do nosso time aí. Você vai ser convidada. Eu vou usar mais dicas dela. Venha mais vezes. Eu acho que também não é possível esgotar todo o que você pode trocar com a gente em uma live só. Se puder repetir isso aí, vai ser um barato, tá? Super obrigado aí, Cláudia. Faz aí a tua... Eu quero agradecer, né, primeiro pela generosidade das palavras de vocês e falar que eu fiquei extremamente confortável e que funcionou muito bem, não só pela bagagem, né? Tá aqui com o Ilan, tudo fica facilitado, porque é uma pessoa admirável. Então, na verdade, se fluiu muito bem, eu agradeço a você, Ilan, e a você, Márcio, como nosso moderador, né? E as excelentes colocações da Maria Luísa, porque isso é que faz a harmonia e para uma entrega dar certo. Então, muito obrigado por ter confirmado aí o meu cargo. Maria Luísa, você me promove, por favor, a moderadora. Me senti muito acolhida. Esse dom, não. Então... Ele me pediu, olha só, fala com a Cláudia, porque ela me procurou, eu estou mandando a real aqui. A Maria Luísa, claro, como todos nós, super ocupada. Além do mais, ela tem um throughput fora do normal, porque ela, além de todas as coisas, resolveu ser presidente da SESC, o que eu acho muita coragem, muito bacana. E aí ela falou, Márcio, olha só, bate um papo aqui com a Cláudia, porque a Cláudia está fazendo uma live, eu ouvi falar bem, chegou até a mim e tal, queria que você viabilizasse isso aí para mim, que eu estou totalmente sem tempo, estou fazendo outros radares e talvez isso aí. Aí eu liguei para você, acho que falei com a tua assistente e tal, bati um papo rápido contigo e tinha uma ideia, poxa, vamos aproveitar esse momento para trazer também o Ilan, né? Então, não tem nada de moderação. O que tem aqui é uma tentativa de aproximar as pessoas e a casualidade que é a SESP, né? Agora, falando de coisas que vão sair, vão ser efêmeras por causa da pandemia, que engana, tem aquele truque rápido, né, que o Ilan fala, e das coisas que vão realmente se tornar perenes, eu acho que a gente está vivenciando aqui na SESP a SESP como algo perene, né? Ela faz, sei lá, 45 ou quase 50 anos de associação. Agora, como é uma associação de startups bem-sucedidas, né, que em algum momento foram uma ideia, depois passaram a ser uma empresa, eu acho que a SESP, sim, é uma coisa que veio para ficar e ganhou um empurrão aí, não só pela gestão da Maria Luísa, mas a colaboração de todos nós que nos juntamos aí para bater esse papo, para conversar. O Ilan, como sempre, ajudando a todo mundo em questões, às vezes, que não são nem na dimensão da experiência dele, né? E desse papo legal que a gente consegue aqui. Então, foi uma experiência muito legal. Obrigado. Desculpe pela questão de Singapura. Eu sou um Rio maníaco, então, apaixonado por essa cidade. Então, não, eu adorei. Não tem que se desculpar com nada. Foi ótimo, Márcio. Que isso?
Vamos lá, que legal. Obrigado aí por você. Obrigada a vocês. Olha, desejo, então, desse meu jeito humanizado de ser também, que todos estejam bem de saúde, que todos estão conectados conosco, extensivo à família de vocês, né? Que todos se cuidem. Contem comigo para o que vocês precisarem. Foi muito prazeroso estar aqui e foi, além de prazeroso, um grande aprendizado. Ilan, Márcia e Maria Luísa, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. E para vocês, um abraço carinhoso virtual com palmas. Prazer, gente. Obrigada, tá? Obrigada a todos, obrigada. Luísa, na quinta-feira, nós teremos mais um Radar Acesp com Marcos Sêmula, eu e Silvana Bellini, para falar de cybersecurity, LGPD e tudo mais que a gente precisa saber aqui sobre essas questões que nos atormentam e nos preocupam esses dias todos. Boa.